só vai para a Voz do Brasil quem fala. Não interessa se ela está cheia ou está vazia. Então, na verdade, todo dia eu falava para 10 milhões de pessoas que ouviam a Voz do Brasil. E agora acabou a Voz do Brasil, né? O horário ficou sendo flexível. O pessoal está mais ligado no celular. O celular substitui muita coisa, né? Sim. Quase tudo. Quase tudo. Vamos lá, então a operação ontem aqui foi por eu ter uma BIM paralela. Eu estou pensando uma coisa para vocês. Eu vou falar aqui por uns 4 minutos, não ser interrompido. Sim, sim. Vocês vão ouvir uma coisa que jamais você ouviria, apesar de ela estar documentada num canto. E aqui, por exemplo, se a Polícia Federal, se o senhor Alexandre de Moraes quiser investigar a questão da BIM paralela, é um direito deles, né? Não é que não vão achar nada, não tem nada. Mas eu quero falar de uma ação da BIM aqui. Em 2015, eu era deputado federal. Eu estava no meu gabinete, de repente apareceu um livro lá, em espanhol, né? Uma ovelha negra no poder. Esse cara aqui, Pepe Mujica, tinha sido presidente do Uruguai. E a turma da esquerda, ele lá, tá? O Lugo no Paraguai, tá? Na Argentina, a turma lá do Kirchner, e no Brasil a Dilma. Só gente boa. E esse livro aqui chegou, é espanhol, eu não falo espanhol. Aí eu dei para um colega, dá uma lida no livro aí, e me dá o resumo, né? Porque eu não vou ler uma coisa, não vou entender certas coisas aqui. Né? Ele abriu, sem querer, nas páginas 199 e 200. Eu estou dando já dica aqui para a Polícia Federal, tá? Que é tão zelosa na questão da BIM. Só 2 páginas. E quem escreveu não é um assessor do Pepe Mujica, não é uma pessoa qualquer, não é um escritor. O próprio presidente do Uruguai. Vamos lá. Nós temos uma questão aqui que ele conhece como Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E naquela época, o PT, a Dilma Rousseff, queria trazer a Venezuela de Hugo Chávez para dentro do Mercosul. Essas pessoas se entendem, né? Esquerda se entende. E daí, a Dilma não podia ir no Uruguai, nem o Pepe Mujica vir a Brasília, que estava tendo um problema no Paraguai, que devia ser afastado para entrar a Venezuela, e poderia ter ilações de interferência. E logicamente que ia ter. Então o que aconteceu? Segundo, deixar bem claro, o Pepe Mujica. Um avião da Força Aérea Brasileira foi buscar lá no Uruguai uma pessoa indicada pelo Pepe Mujica, de confiança dele, para vir conversar com a Dilma. Então o avião da Força Aérea Brasileira foi lá, trouxe esse cara, e na presença de uma mesa redonda muito grande. Então estavam todos reunidos, várias pessoas reunidas, e começaram a discutir então um plano para afastar o Paraguai, porque as decisões tinham que ser unânimes para entrar outro país do Mercosul, e a Dilma entregou para esse indicado do Pepe Mujica uma coletânea de informações. Lá tinha fotografias, tinha captação telefônicas, grampos. Tá? E um detalhe, segundo o Pepe Mujica, toda essa gama de informações coletadas haviam sido coletadas por alguém. Quem fez essa gama de informações, de documentos, captações telefônicas, para entregar para o Pepe Mujica, foram as inteligências da Venezuela, de Cuba e da ABIN brasileira. Então está aqui uma chance da Polícia Federal investigar alguma coisa sobre a ABIN na época que quiseram colocar a Venezuela para dentro do Mercosul.
E, obviamente, uma interferência de Estado muito grande. Assim, algumas agências de informações trabalham no Brasil. E agora vem que eu teria uma BIM paralela. A minha inteligência nunca foi a BIM, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha ou Aeronáutica. Você não tem informações de lá. Só nego informações para você. Então a minha inteligência particular é as pessoas que eu converso. Como eu estou conversando aqui agora, e pego algo importante que eu vou levar para algum lugar. Ou quando eu preciso de uma coisa, de Roraima, de Amazonas, eu ligo para amigos lá, o que está acontecendo? É verdade ou não é verdade o que está acontecendo aí? Então essa história do PEP Mujica aqui é uma história com H, não é com E, né, sem H, que bem demonstra um pouco do que era a BIM da Dilma e não vai ser diferente da BIM do Lula agora. E eles sempre tentam jogar cortina de fumaça e esconder a forma de alguns, não são todos, né, trabalhar para tirar a sua responsabilidade e botar em cima dos outros. Essa é a história de Pepe Mujica. Deixa bem claro, essa pessoa indicada por Pepe Mujica estava lá com Dilma, quando ele começou a anotar as coisas. Segundo o livro do Pepe Mujica, nas páginas 199 e 200, a Dilma diz para esse cara: rasgue isso, essa reunião não existiu. Eu acho que eu tenho que falar mais nada sobre a BIM. Agora, querer vir para cima de mim sobre a BIM paralela, e obviamente, pela experiência que eu tenho de 28 anos de parlamento, um pouco do Exército. O Exército não dá muita experiência para você não, porque é uma vida muito fechada dentro do quartel, né? Aí 2 anos de vereador no Rio de Janeiro, 28 anos de parlamento, você começa a entender como funcionam as coisas. E o grande problema do Brasil é que é um país muito rico. Se alguém ganhar na Mega Sena aqui, vai ter dor de cabeça. Tem que se cuidar dos filhos, dos parentes, tá? O Brasil é um país que já ganhou na Mega da Virada, riquíssimo em tudo. Por isso, muita gente tem interesse aqui. Inclusive, não é para botar o presidente da República lá, como eles têm colocado há muito tempo. Coloca o cara lá, das mais variadas formas possíveis. E eles podem ter certeza que vão agir em prefeituras como São Paulo, como Santos, Angra, que são prefeituras que têm questões de estratégia, né? São Paulo pela sua grandiosidade, Santos pelo Porto de Santos, aqui o usina nuclear, outros municípios que têm minas de variadas, né? Como Araxá, Nióbio, né? É a regra do jogo. E nós aqui continuamos sendo pobres em cima de terra rica. O meu grande erro, que eu podia estar do outro lado, né? Muito bem, de vida, passeando um iate de 20 milhões agora sem ninguém me perturbar, tá? Eu preferi vir para cá com o meu bote de borracha e ficar aqui na Vila História de Mambucaba, reformei a casa aqui, tá? E estou feliz que faço para a minha consciência tranquila. Agora o preço é alto, não estou pedindo que tenham pena de mim, não, tá? Estou pedindo que vocês se informem, porque como tem uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento meu povo pereceu, tá? E uma coisa também que, quando eu comecei minha campanha, não foi em 2018, eu comecei na verdade em 2014, em novembro de 2014, na Academia Militar das Agulhas Negras, que está no YouTube, quando me dirijo para os cadetes, o que eu ia fazer em 2018. Até a possibilidade de ser executado está nesse vídeo do YouTube. Tem que botar a Academia das Agulhas Negras, novembro de 2018, Bolsonaro, então com esse vídeo lá. Então as coisas acontecem com a gente, você tem que ter força para não ceder a tentações. Isso acontece, eu costumo ver muito com a vida particular das pessoas, né? O cara está bem casado às vezes e é tentado a olhar uma coisa lá que vai desgraçar a vida dele, certo? Ou dela, né? E fazer a tua parte. Batem e não chega a lugar nenhum. Então logo não acabou o caso Mariela porque não foi homologado ainda a delação do cara lá. Não sei, não vou dizer que foi quem foi que matou o Marielle, ou que o cara mandante é o responsável, que falta ainda a homologação. A homologação que define uma boa apuração a partir daquele momento. Mas praticamente está sepultado, fiquei 5 anos acusado de ter matado a Marielle, tá? Fizemos uma live com sucesso
E a história mais importante, para abrir a pergunta a vocês, da live, quando eu falo o seguinte, eu vou trazer aqui uma notícia sobre a Venezuela. Não tem juízo de valor, não vou comparar com ninguém, mas na Venezuela, a gente sabe o que aconteceu lá, é um país mais rico do mundo em reserva de petróleo, e é um povo tão pobre quanto o haitiano, não tem nada. Escolhas erradas, tem consequência. Um casamento errado, tem consequência. Então a questão da Venezuela, foi feito um acordo do atual mandatário, um tal de Maduro, e a oposição, representada por duas pessoas, a Maria Corina e um tal de Capriles, né? E o acordo, os três, é que teriam eleições limpas. Por coincidência, é igual a nossa, aqui no Brasil, o voto eletrônico. E é decidido então que o voto tinha que ser impresso para as próximas eleições. Tanto é que em dezembro, vocês devem ter visto um pequeno vídeo do Maduro, né, votando no referendo. E quando termina ele fala, aqui tem papelzinho, não é como outros países, que vota na urna. Só que o Maduro manda em tudo lá, inclusive na Suprema Corte. Então, eleições futuras, voto impresso, limpas. O que a Suprema Corte fez na última sexta-feira? Chama lá Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Resolveu tornar a Maria Corina e o Capriles inelegíveis por 15 anos. Ele não tem oposição. Então pode ser eleições mais limpas do mundo na Venezuela que o Maduro ganha. Um pouco de diferença acontece lá na Nicarágua.